E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez e ao que pode ser a rodada mais importante do torneio de candidatos. Hoje eu vou trazer a fatídica rodada número 8 e duas partidas marcaram essa rodada. A partida entre Vidit e Gukesh e também a partida entre Nakamura e Fabiano Caruana. E eu já adianto, no final dessa rodada tivemos uma alteração completa na liderança do torneio de candidatos. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que os candidatos sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancazinha, Vidit contra Gukesh. E claro, nessa partida, o Vidit tem que arriscar, ele tá tentando voltar pro torneio e vai tentar pontuar com as peças brancas. Olha o que vai acontecer. O Vidit botou uma italiana, olha lá, com D3. E observem como o Gukesh vai jogar. Ele jogou aqui o lance A6. Uma das ideias é passar o bispo para C5. Em alguns casos, o bispo pode saltar também para casa de A7. Ele vai defender o plano dele. Roque foi jogar de H6. Claro, para defender a ideia do bispo G5. Ele não quer sair da cravada com o bispo E7. O Gukesh quer passar o bispo para uma diagonal um pouco mais ativa. Ele também vem com ambições nessa partida. Foi jogado o lance A4. Agora, o Gukesh segue o desenvolvimento, propõe as trocas por aqui o Vidit. D6, vamos passar as peças pro jogo lá. Abre o bispo de C8, cavalo D2 e roque. Tudo normal na fase da abertura, mas observe um detalhe. O Vidit vem gastando tempo no relógio. É uma característica do Vidit, a gente já percebeu que ele gasta tempo nas partidas e se aperta em muitos momentos. Ele jogou com C3, é uma estrutura normal, torrinha E8. Por quê? Qual a ideia do Gukesh? Depois de B4, que o Vidit já estava preparando, ele quer trocar e jogar bispo E6. Foi o que ele fez, ó lá. Porque se tu trocar, ele não quer quebrar a estrutura. Por isso, ele jogou lance torre E8. E nesse momento, aqui, o Vidit começa a arriscar tudo. Ele precisa trazer o ponto. E ele foi ousado e arriscou bastante. Ele jogou o lance B5, que vem como uma imprecisão nesse momento. Por quê? Porque o Vidit, ele fragilizou a casa de C5. E olha como o Gukesh joga, e ele joga rápido. Ele passa o cavalo para B8 com a ideia de cavalo C5. Então aqui começa uma guerra estratégica nesse momento. Nessa posição, o Vidit trocou os bispetos de casas claras, o Gukesh tomou de torre para não quebrar a estrutura, dama C2 e agora tá claríssimo. É cavalo D7 e o cavalo consegue uma casa muito boa em C5. O Vidit tenta segurar a entrada do cavalo em C5, ele joga o lance D4, só que aqui ele cria outro problema, que é o peão de E4. E olha como o Gukesh jogou rápido, ele reagiu rápido. Dama E8 é um lance, assim, finíssimo. Por quê? Ele bota a ideia de trocar aqui e ganhar o peão central das brancas. E olha o tempo do Vidit, ele vinha se apertando. E aqui ele tem que tomar uma das decisões mais terríveis dessa partida. O Vidit joga um lance aqui, é uma concessão. Ele joga a torre de A em E1, com a ideia de defender com a torre o peão de E4. Mas olha o dilema, ele acaba largando a coluna A completamente pro Gukesh. Ah, Rafael, isso aí não é grande coisa. E por quê? Por que que ele não jogou essa torre aqui, então? Porque aqui tu não consegue defender o peão de E4, lá eu troco. Agora, momentaneamente a torre tá defendendo o centro, mas eu posso tomar em B5, trocar as torres e desviar a tua defesa e tu perde o peão central. Então vejam o dilema que viveu o Vidit nessa posição. Então, dama E8 foi um lance muito fino do Gukesh e o Vidit fez essa concessão, ó lá, largando a coluna A pro gênio indiano, o Guka. Bom, o Gukesh tomou, abriu a coluna e já começou a infiltração, ó lá. Rafael, será que o domínio dessa coluna pode trazer o ponto pro Gukesh? Essa é a pergunta que ficava no ar durante essa partida. Ele ganha um tempo tocando em B5, o Vidit defendeu com C4 e agora, pá, olha lá. Dama A8, preparando para infiltrar com a torre pela única coluna aberta na partida. O Vidit jogou H3, ele quer passar o rei para cá e fazer uma manobra de cavalo F5, tá? Cavalo H4, cavalo F5, vai tentar buscar algum contra-jogo também. Torrinha E8 foi jogado, o Gukesh começa a trazer essa torre também para a coluna A, e nessa posição rei H2, B6, o lance fino do Gukesh, ele também mantém ainda aquela ideia de pressionar o peão de E4 para não deixar o Vidit tão solto, não conseguir criar contra-jogo. Torre F2, ele fica meio parado e entra o Gukesh com a torre na 7ª fila e a posição começa a ficar uma coisa desesperadora pro Vidit a partir daqui. O tempo começou a igualar. Ele jogou dama D3, torre em A3 perseguindo a dama B1 e agora ele entra com a dama em A4 e tá apertando muito. Ele tá preparando para triplicar
as peças pesadas na única coluna aberta da partida. E aqui, claro, o Videt tem que reagir. Ele botou o plano de cavalo H4 para cavalo F5. Tem que ter cuidado, tá? Tentar defender essa ideia gera contra-jogo, porque aqui o Videt pode dobrar na coluna F. Daqui a pouco ele também consegue ativar as peças dele. O Gukesh não jogou isso. Ele seguiu jogando no plano do domínio da coluna A, que tá aberta. Cavalo F5 foi jogar, tem uns temas de cheque, botar o cavalo em C6. O Gukesh não deixou contra-jogo pro Videt aqui. O tempo apertava, 30 minutos contra 25. E agora, torre F1, dobrou na coluna. Pode ter algumas ideias de sacrifício, ainda não tá tão claro o plano do Videt. E o Gukesh, pá, torre A1, dama D3 e dama B4. Tá claríssimo. Ele tá querendo entrar também com a outra torre. É que é um dos momentos mais desesperadores da partida. O Videt, ele tenta simplificar um pouco da posição e agora ele precisa de contra-jogo, porque ele tá sendo esmagado pouco a pouco pelo Gukesh. Então o Videt, que joga um lance extremamente arriscado, tá? Ele joga C5, com a ideia de passar o cavalo pra C4 e desesperadamente buscar algum tipo de contra-jogo. Ele tá sem espaço. O Gukesh tá amassando nesse momento. Então aqui o Gukesh trocou, o Videt fez o plano dele, só que agora ele permite a entrada da dama em E1, totó na torre e vários temas de ataque contra o rei das brancas que está exposto. Vulnerável. O Videt vinha baixando dos 10 minutos no relógio. O Videt defendeu a torre e agora cheque. O rei começa a se expor cada vez mais. Cavalo H5, olha lá. O rei não tem como se escapar desse cheque. Vem pra casa de H4 e aqui cavalo F6 e cuidado. O Gukesh com esse lance ameaça. Mate em 1, mate de peão. Olha que posição exótica. O Videt percebeu o tema, e aqui ele jogou um lance assim, que é uma coisa, um completo desespero. O único lance que ele pode tentar, ele jogou cavalo, toma H6 e falou, vamos tentar segurar esse negócio. Ele defendeu o G5. Claro, tomar o cavalo já tá aniquilando essa partida, mas o Gukesh aqui ele vai entrar na linha da máquina. Aqui vai vir a arte a partir desse momento. O Gukesh jogou dama H2 com ameaça de mate de dama G3. Mas aqui tem uma defesa e o Videt jogou, que é o lance cavalo F5 lá e segurou G3. E agora, pá, torre F1 com ameaça de tomar o cavalo, desviar a defesa de G3 e mate de novo de dama. Olha o que acontece nesse momento. O Videt, ele jogou a defesa G4. Olha lá, porque agora, se tu tomar aqui, tá caindo a tua dama. Só que o inacreditável vai acontecer diante dos teus olhos nesse momento. O Gukesh largou uma bomba, mas é uma bomba terrível e reluzente. Ele jogou torre toma F5. Rafael, calma lá. Exclama 1000. Mas parece até uma capivarada, porque ele tá dando a dama. O Videt não tomou essa dama. Ele tomou a torre. Rafael, calma lá. Por quê? Observem a genialidade do torre toma F5. Se tu tomar a dama, o Gukesh dá mate de peão. Olha que posição exótica. Isso aqui é arte. Porque a torre tá ameaçada por 2 peões, o cavalo tá ameaçado pelo peão de G4, mas o rei tá frito. Olha lá, é mate. O cavalo segura a casa de G3, mate de peão com sacrifício de dama. Tão gritando aí. Será que o campeão do mundo vem chegando? É isso que a gente tá de olho. Jogou torre toma F5, o Videt tomou essa torre, só que aqui ele não vai escapar do mate de jeito nenhum. Dama G3, agora é forçado. Rei G5, cavalo H7 nessa posição. Depois desta guerra, o Videt aqui abandonou essa partida. Porque não tem mais como defender. É forçado tomar o cavalo e mate. Olha a reação dos jogadores nesse final. E a rivalidade Nakamura de brancas contra Fabiano Caruana. Lembrando que as estatísticas apontam Fabiano Caruana como favorito para arrebatar o torneio de candidatos. Mas olha o que vai acontecer nesta guerra. O Naka, ele bota aqui a Ruy Lopes, variante Morph, olha lá. O Caruana joga a linha aberta com o bispo C5, é uma linha ambiciosa também, e segue o normal. Roque D6 para passar o bispo de C8, C3 faz a estrutura clássica da Ruy Lopes, Roque torre 1 e nesse momento os dois jogadores fazem planos típicos aqui. O Naka vai mandar o cavalo para G3 e o Caruana vai mandar esse cavalo para G6, é normal, eles iniciam essas ideias. Só que no meio do percurso,
D5, jogou o Caruana, que é uma ideia nova, nunca antes jogada. Observe que ele gastou um certo tempo no relógio pra executar esse lance, então fica a dúvida se é uma preparação, ou se ele tentou ali no tabuleiro alguma novidade, um mistério, nesse momento. Só que não é o lance da máquina, mas não é um lance ruim. É um lance interessante, ele bota a pressão no centro e vai levar pra uma estrutura diferente. Vem a troca, cavalo por, bispo B3 jogou C6, consolidando um pouco mais do centro. E aqui o Naka rompe com D4 e vai levar pra uma estrutura diferente. Por quê? Depois da troca cavalo por, o Caruana passa o cavalo pra F6. Tem umas ideias de bispo G4, tem uns temas aqui também que tu pode ficar cravado se F3 em algum momento. O Nakamura defendeu, ele pode também passar esse cavalo por H2. E agora o Caruana abre mão do par de bispos para isolar o peão de D do Nakamura. Rafael, isso aí já virou uma confusão. Mas claro, lembrando que o Naka fica com o par de bispos, então tem essa vantagem estratégica, embora o peão isolado compense tudo. Cavalo D5 jogou o Caruana, agora passou o bispo para C2, uma diagonal muito mais ativa. Bispo P6 é um lance natural, passou o cavalo para G3 o Naka, que já era o plano dele desde o início, e cavalo F4, que é um momento curioso do jogo. Porque o Caruana saltou o cavalo para F4, ele pode, claro, ter umas ideias de entrar com a dama, tema de mate aqui em G2, mas o Naka jogou torre E4, que é o fino. E olha o que o Caruana fez, ele voltou o cavalo. Isso que é raridade. Ele saltou o cavalo para F4 e depois logo voltou para D5. Um mistério. O Caruana meio que entrega um tempo aqui pro Nakamura, a posição ainda tá em equilíbrio, mas é uma coisa que surpreende um pouco quando tu faz um lance que uma resposta do adversário já faz com que tu volte o teu lance que tu recém fez. Então, mistério. Nesse momento aqui o lance do Caruana. A3 foi jogado. O Naka controla o salto para B4, torrinha E8 e agora bispo D2. Eles seguem passando as peças pro jogo. O Caruana, ele jogou cavalo F6, dá um totó na torre e provoca o lance bispo G5, que eu acho que era a ideia mesmo do Caruana. Por quê? Ele consegue agora quebrar o par de bispo do Nakamura. Ele joga H6. Tu não botou o bispo aqui para voltar, então o Naka tomou em F6 e agora os dois quebraram ali o par de bispos. A dama tá ativa, o peão segue isolado, mas o Naka tá ativo também. Ela jogou dama D2, preparando a dobrada aqui nessa coluna. E olha o que vai acontecer aqui. O cara jogou lance fino. Dama G5, ele propõe a troca das damas. Trocar as damas não é bom, tá? A ideia do Caruana é que depois da troca ele tá entrando com o cavalo F4, e esse final ele vai conseguir incomodar bastante, inclusive as pretas podem estar um pouco melhores aqui, mas o Naka falou não. Isso é guerra. Vale aqui as primeiras colocações do torneio de candidato. Jogou torre E3 e recusou a troca de damas. Os dois jogadores já iam ali, meia hora no relógio, já vinha um aperto do tempo, batendo nesse momento, ainda a 15 lances do lance 40 do controle. Nesse momento, o Caruana jogou cavalo F4 e aqui o Nakamura jogou um lance terrível. Um lance venenoso. O Naka jogou H4, que é um lance difícil. Esse aqui é um lance muito... E observa que ele não gastou muito tempo, não, hein? Jogou um lance muito fino nesse momento, apostando no dinamismo. O Caruana, ele não tomou o peão, tá? Mas se tomar, a ideia do Naka é jogar essa cravada, e quando o G5, ele passa a torre para 1. E cuidado, aqui tu começa a ter ideias de cavalo F5, e o rei das pretas tá exposto, a dama tá mal colocada também, vai dar problema, principalmente nessa situação de apuro. As brancas estão melhores aqui. Que lance jogou o Naka, H4, o Caruana viu o veneno do lance e jogou dama D5. Pá, reagiu. Ameaçou mate com dama toma G2. Claro, o Naka não vai cair num mate desse, ele jogou torre E4, ó lá, ameaçando o cavalo de duas formas, então aqui tu tem que defender esse negócio, não dá pra tentar F5, coisa assim, que tá caindo o cavalo, então aqui o Caruana voltou o cavalo pra G6 e o Naka dobrou na coluna. Vejam que ficou o tema do peão isolado, mas o Naka tá muito ativo, pressionando pela coluna E. Embora as máquinas deem equilíbrio nessa posição, parece já um pouco mais desconfortável jogar de pretas. O Caruana tem a ideia também do H5 que tá chegando, então ele passou o cavalo para F8, manobrando, torre E5, volta a dama também, e agora H5 jogou o Naka para não deixar o cavalo voltar. O bispo tá super ativo na diagonal, e aqui o Caruana, ele joga bispo D7 e os problemas começam a aumentar no apuro do relógio. Bispo D7 é um lance super arriscado. Por quê? Ele vai perder o controle da casa de F5. E o Naka jogou e jogou rápido. Ele tomou. Agora, aquela bispo por. E ele aqui vai entrar com esse Pegasus na casa de F5. Parece uma coisa terrível. Fica de olho em G7. A dama tá entrando. Cheque por aqui. Torre na 7. Tudo tá acontecendo nesse momento. Inclusive, ideias de sacrifício. O cavalo toma H6 também pode estar chegando. E é uma posição muito complicada. O Caruana
trouxe a dama pra defender um pouco esse flanco do rei, e o Naka jogou dama B4, até que é um dos momentos mais importantes da partida. Por quê? A posição não é fácil, as máquinas dizem que bispo D7 dá pra ser jogado, mas do ponto de vista humano parece uma coisa terrível, porque tá caindo em B7, ameaçando a torre. Se a torre sai de mau jeito, cai a 6 também. Então é uma posição muito difícil de jogar. O Caruana jogou um lance que parece natural, B5, mas interrogou duas, e o Naka fez careta nesse momento. Vocês vão ver os momentos finais, logo depois da análise, mas o Naka jogou e jogou rápido a conversão da vitória. Ele jogou cavalo E7, é tudo forçado, rei H8 e cavalo D5, tudo ele jogou ao toque aqui, porque agora ele ameaça a dama e ameaça tomar o cavalo com mate, porque o rei tá trancado por conta da casa de H7 controlada pelo bispo. Aqui, o Caruana abandonou essa partida. O Caruana foi abaixo, beijou a lona, Nakamura tá de volta, hein? Aqui não tem como salvar, observem lá. Se tu tirar a dama da ameaça, isso que é mate. Olha os momentos finais desta guerra. E tá no ar a precisão destas peleias. Olha lá, o Gukesh fez próximo de 97 contra o Vidit, um lance brilhante, a bomba reluzente, torre toma F5, e o Nakamura não ficou pra trás. Olha lá, próximo de 98% contra o Caruana, partidaça terrível, com o erro do Caruana na parte do lance B5, entrando ali na combinação que arrebata o jogo. Fica de olho na transição dos resultados. Nesse momento, o Gukesh, ele volta como uma fênix das cinzas. Logo depois da derrota na rodada número 7, ele ganha a rodada número 8 e vai pra liderança do torneio. Ele vai com 5 pontos, claro, ainda empatado com o Nepo, mais uma reviravolta. O Naka vai pra ponta também na terceira colocação, empatado com o Pragnananda. Uma rodada hoje completamente imperdível. Observem o emparcelamento da rodada de hoje. Temos Vidit de brancas contra o Nakamura, Gukesh de brancas contra o Pragnananda. A partida que pode definir qual dos dois gênios indianos pode arrebatar a competição nessa reta final. O Alireza Firuza vem de brancas contra o Nepo e temos a Basov de brancas contra a Caruana. A rodada é caótica. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.